Boa noite a todos. Me ouvem bem aí atrás? Tá bom? Esse tom de voz? Tá bom. Então, inicialmente, queremos agradecer a diretoria da casa, nosso irmão Amin e os demais, pelo convite que nos fizeram para estarmos aqui nesta casa que a gente tem um apreço assim, muito especial por essa família, da SODEC, né? Essa família que nos recebe sempre tão bem, né? Os irmãos dessa casa. E o tema que nós vamos tratar hoje, o título, é uma frase muito conhecida de Jesus, que tem o título Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos analisar essa frase de Jesus. Vamos estudar essa frase parte a parte. Primeiro, vamos recordar qual foi o contexto em que Jesus se encontrava quando ele pronunciou essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde ele estava? Quem ouviu? Quem testemunhou isso? Por que ele falou essa frase? E se isso foi no início, ou no meio, ou no fim do seu ministério divino, daqueles 3 anos, né? Dos 30 aos 33 anos que ele esteve conosco. Então, o primeiro objetivo nosso é recordarmos e compreendermos qual foi o contexto em que Jesus pronunciou essa frase. Depois nós vamos analisar a frase parte a parte. O eu sou, por exemplo, na nossa língua portuguesa e nas demais línguas do mundo inteiro, é uma frase normal, a gente usa no dia a dia, né? Eu sou professor, eu sou espírita, eu sou visitante, né? É uma frase que não tem nenhum significado especial. Mas na religião judaica, o judaísmo, e Jesus nasceu e viveu na religião judaica, o eu sou tem um significado muito especial e muito importante. E nós vamos recordar hoje qual é o significado dessa frase eu sou. Depois o caminho. Quando Jesus revela que ele é o caminho, será que ele se refere como a gente conhece o caminho, né, que é um percurso de um ponto, de um lugar a outro ponto, né, de um determinado lugar a outro, ou ele tem um simbolismo específico? Nós vamos ver que o caminho tem um simbolismo muito específico, não é no sentido de caminho, da gente caminhar de um lugar para o outro, não. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, será que existe uma verdade pura, absoluta, ou a verdade é sempre relativa? Nós vamos ver que existe sim uma verdade pura e absoluta. E qual é essa verdade? E finalmente ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida, será que Jesus se refere à vida no sentido de nós, por exemplo, que nos enxergamos uns aos outros, né, que estamos vivos, encarnados, e os que estão mortos estão desencarnados? Será que seria nesse sentido? Nós vamos ver que Jesus se refere à vida num sentido espiritual, não no sentido de estarmos encarnados ou desencarnados. E esse sentido que Jesus se refere, ele tem uma importância muito grande para as nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós vamos ver qual é esse sentido. Então esses, né, são os objetivos principais da nossa reflexão da noite de hoje. Analisarmos essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e procurarmos recolher ensinamentos que trazem orientações específicas para a nossa vida no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente estuda uma passagem do Evangelho, como é que aconteceu lá há 2000 anos, a gente compreende, mas acha aquilo bonito, fala, bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida do dia a dia? Esse é o objetivo, no final das contas. A gente tem que trazer esse ensinamento para hoje. Como é que a gente vai usar esse ensinamento hoje à noite, na hora que chegar em casa, amanhã, no nosso dia a dia? Ok? Então é isso que nós passaremos agora a analisar à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então vamos começar analisando a primeira questão. Qual foi o contexto em que Jesus pronunciou essa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já haviam transcorrido os 3 anos do ministério divino de Jesus. Ele passou a maior parte do tempo no norte da Palestina, na região da Galileia, na época se chamava Palestina, né? No norte da Galileia, onde hoje é o Estado de Israel.
ele ficava ali naquelas cidadezinhas ao entorno do lago de Genezaré. E ali onde ele realizou a maior parte dos seus milagres, dos chamados milagres, mas todo ano ele viajava para Jerusalém, pelo menos 2 vezes por ano, para a festa da Páscoa e outras celebrações. Agora, essa é a viagem que Jesus fez, saindo ali de Cafarnaum para Jerusalém, seria a última viagem que ele faria no corpo físico. E quando ele chegasse em Jerusalém, ocorreria aquele episódio na Páscoa, né, que ele seria preso, julgado, condenado, morto e ressuscitaria no 3º dia. Então essa viagem foi diferente das outras. No decurso da viagem, Jesus foi preparando os apóstolos. Foi preparando os apóstolos para aquele momento dificílimo que Jesus iria enfrentar e os apóstolos iriam enfrentar. Eles chegaram em Jerusalém, segundo a tradição cristã, eles entraram em Jerusalém num domingo, né? Que ficou conhecido na tradição cristã como o Domingo de Ramos, né? Jesus foi recepcionado com hosanas, né? Com homenagens, cantorias, e eles ficaram em Jerusalém, entraram no domingo, ficou domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Nas primeiras noites, Jesus pernoitou em Betânia. A partir de terça, ele pernoitava ao ar livre, no Monte das Oliveiras. Todo dia cedinho ele ia para o templo. Então eles entraram no domingo, e agora nós estamos na quinta-feira. Quinta-feira. Jesus reúne os apóstolos para fazerem uma ceia juntos, para simbolizar a Páscoa, que seria no dia seguinte, ele antecipa um dia a Páscoa. E nós todos estamos familiarizados, né, com as cenas da ceia, eles comem, Jesus reparte o pão, toma um vinho. Depois disso, Jesus lava os pés dos apóstolos, né, para surpresa deles. Lavou os pés do Judas, inclusive. E aí, mais no final da reunião, naquela noite de quinta-feira, quando eles voltarem ao Monte das Oliveiras, Jesus vai ser preso, na quinta-feira à noite. Então é um momento assim de despedida, um momento de muita emoção, os últimos minutos de Jesus com os apóstolos. E aí Jesus pede para o Judas se retirar, para que ele fosse fazer o que tinha que fazer. Ninguém entendeu, mas Jesus sabia o que era. Então agora estão Jesus e os 11 apóstolos. O Judas não está mais. Eles estão em uma casa em Jerusalém. E Jesus então começa a preparar o encerramento da reunião. E ele diz a eles: há muitas moradas na casa do Pai. Se não tivesse, eu vos teria dito. Eu vou para preparar-vos o lugar. Quando eu tiver preparado um lugar, eu voltarei para levá-los comigo, para que onde eu esteja, vós também estejais. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí o Tomé, que era aquele apóstolo, né, que tudo tinha que ser muito bem explicado, provavelmente levantou a mão e falou: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos conhecer o caminho? Então, a essa pergunta do Tomé, que Jesus dá essa resposta para o Tomé, para os demais apóstolos presentes e para todos nós. Ele diz: eu sou o caminho. Só que ele não parou aí. A resposta podia ter sido só isso, né? Eu sou o caminho, já que o Tomé perguntou qual é o caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho. Mas Jesus decidiu completar a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que Jesus decidiu dar essa resposta mais ampla? Nós não sabemos. Mas nós podemos estudar a resposta que Jesus deu para colher ensinamentos para nossas vidas. Então esse é o contexto em que Jesus pronunciou essa frase. Eles estavam na última semana, na chamada Semana Santa, na quinta-feira, no ambiente em uma casa lá em Jerusalém. Durante a última ceia, nos momentos finais da ceia, Jesus revela aos apóstolos, né, que existem muitas moradas na casa do Pai, que ele iria, porque naquela noite ele seria preso, no dia seguinte, na sexta, vai ser crucificado, e ele ficaria ainda 40 dias em espírito, né, antes de ascender às regiões celestiais. E ele então pronunciou essa frase em resposta a uma pergunta do Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente pode conhecer o caminho? Aí Jesus diz: Tomé, como assim?
como se ele tivesse dizendo, até hoje você não entendeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse é o contexto em que Jesus pronunciou essa frase. Ok? Aqui? Olha. Então vamos analisar agora a frase, eu sou. Essa frase nós usamos todos os dias, todo mundo usa essa frase, né? Eu sou, né, amigo do fulano, eu sou espírita, eu sou homem, eu sou mulher, né? A gente usa, não tem nenhum significado especial, mas no judaísmo tem um significado muitíssimo especial. Então, para compreender qual é o significado, nós vamos recorrer a um livro Êxodo, do Velho Testamento. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento têm a autoria atribuída a Moisés. Ele teria escrito esses 5 livros por volta de 1.200 anos antes de Jesus. Olha que incrível, né? Mais de 1.000 anos antes de Jesus. Moisés escreveu os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que são conhecidos como a Torá, que é o livro sagrado, é a lei para a religião judaica, né? E um desses livros é o Êxodo. Então o próprio Moisés relata um acontecimento que aconteceu com ele. Ele diz que ele estava no Monte Horebe. E o Monte Horebe é o próprio Monte Sinai, onde ele iria no futuro receber os 10 mandamentos. Ele estava no Monte Horebe apacentando as ovelhas, né? Levou as ovelhas para ali. E ele relata que ele viu uma planta iluminada, né? E naquela época a única fonte de luz, a não ser o sol, era o fogo. Então, como ele viu aquela planta intensamente iluminada, ele interpretou, olha, a planta está pegando fogo, mas ela não se consome. Então ele relata no livro Êxodo, no capítulo 3, que havia uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Né? Hoje a gente pode compreender que era uma luz, simplesmente. E que daquela luz se projetou uma voz, dizendo a ele, Moisés, você está em um lugar sagrado. E o Moisés tirou as sandálias e se ajoelhou. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu ouvi o clamor do povo que sofre há 400 anos, do povo judeu que sofre há 400 anos a escravidão do Egito. E você irá agora voltar lá para o Egito para conversar com o faraó, que chegou a hora de libertar o povo. E o Moisés reagiu, mas Senhor, eu? Como assim que eu vou lá? Eu estarei contigo. Mas primeiro, Moisés diz, eu preciso me apresentar ao povo judeu que vive lá, o povo de Israel, e falar para eles que o Senhor apareceu para mim. E o que eu vou falar para ele? Qual o seu nome? Olha a pergunta do Moisés. Qual o seu nome? E aquela voz diz, diga a eles, aos seus compatriotas israelitas, que eu sou te enviou. E este é o meu nome para sempre. Veja que interessante. Então, nessa passagem do livro Êxodo, capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés e diz que esse é o nome dele, eu sou. Então, diga a eles que eu sou te enviou. Então, no Velho Testamento, nos demais livros do Velho Testamento, Deus se apresenta com outros nomes. Não é só esse nome, é uma passagem chamada de Yahweh ou Yahvé, também o El Shaddai ou Elohim. Daí tem outras designações. E o eu sou é uma delas. Então, na religião judaica, se uma pessoa falar assim, eu sou, e parar de falar, isso é considerado uma heresia. É como se a pessoa estivesse se autoproclamando quem? Deus. E Jesus fez isso. Certa feita, isso está no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus, conversando com os fariseus no templo, falou para eles, aqueles que escutam a minha voz, aqueles que seguem as minhas palavras, jamais morrerão. Aí os fariseus, mas como assim? Até o nosso pai Abraão morreu? E Jesus diz, o Abraão, quando soube do meu dia, se exultou de alegria. Aí ele diz, mas como? Você não tem nem 50 anos de idade e diz ter conhecido Abraão?
Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E parou a frase aí. Imagine qual foi a reação dos fariseus, né? A gente pode imaginar, está escrito lá no Evangelho, eles pegaram pedras para matar Jesus. Ficaram revoltadíssimos, porque eles interpretaram que Jesus estava se autoproclamando Deus. Eu sou. E diz o Evangelho que Jesus passou entre eles, né? A gente não sabe como é que é esse fenômeno. Jesus tornou seu corpo fluídico ou deixou eles meio enseguecidos. O fato é que ninguém conseguiu jogar pedra em Jesus. Mas Jesus afirmou de fato isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Para nós espíritas, é muito fácil compreender essas palavras de Jesus. Porque Jesus é o Senhor do planeta Terra. Então ele que enviou vários emissários antes dele mesmo vir. E o Abraão é um desses emissários. Então Abraão veio aqui à Terra cerca de 1900 anos antes de Jesus vir. Cumpriu dignamente a missão dele, de Abraão. Ele se torna o patriarca do povo judeu. O Abraão volta para o mundo espiritual. Jesus parabeniza o Abraão. E aí, passado esses quase 2000 anos, Jesus fala para o Abraão: Abraão, agora quem vai lá sou eu. E o Abraão ficou feliz, falou: nossa, como que a humanidade vai ter essa bênção de receber o Senhor? Então é isso que Jesus quis dizer. Ele não estava se autoproclamando Deus. Mas essa frase de Jesus e outras, e Jesus chegou a dizer também: eu e o Pai somos um. Falei, pronto, agora que é ele mesmo. Então essas afirmações de Jesus que levaram nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana a interpretar que Jesus é o próprio Deus. Então Jesus, por nossos irmãos católicos, né, eles não consideram que Jesus é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Para nós espíritos, ele é o filho de Deus, né, como nós somos filhos de Deus. E Jesus fez essa afirmativa em outra ocasião, na própria última ceia, quando estava chegando no final da ceia, Jesus falou para os apóstolos: olha, eu estou prevenindo vocês. Ele anunciou que seria preso à noite, seria crucificado, para que vocês saibam, quando essas coisas acontecerem, para que vocês saibam que eu sou. Falou de novo e parou no eu sou. Só que naquele ambiente entre os apóstolos, ninguém quis apedrejar Jesus. Eles já compreendiam que Jesus queria dizer que ele vive em plena sintonia com o Pai, com Deus. É uma sintonia tão grande, tão pura, tão afinada, que tudo que Deus quer que Jesus faça, instantaneamente Jesus capta e obedece. Jesus obedece integralmente à vontade do Pai. Então, por isso ele podia afirmar: eu e o Pai somos um, porque é uma sintonia tão grande que tudo que o Pai quer, ele entende, ele obedece, ele faz. Então é nesse sentido que Jesus usou essa afirmação, onde ele parou que eu sou, né? E Jesus usou o eu sou em várias ocasiões, principalmente está descrito no Evangelho de João. Quando ele esteve na cidade de Betsaida, do outro lado do lago de Genezaré, eles atravessaram de barco, né? Jesus com os apóstolos, saíram de Cafarnaum e foram para Betsaida. E lá ele fez a multiplicação dos pães, né? Foi aquele fenômeno, todo mundo ficou impressionado. E aí depois eles voltaram de barco para Cafarnaum. No dia seguinte, havia uma multidão lá em Cafarnaum. Qual era o assunto? Os pães. Só se falava de pão. Mas vocês viram aquele tanto de pão que ele multiplicou, e pão, e pão. E Jesus aproveitou então aquele ambiente, aquele assunto, e querendo despertar a consciência deles, falou: vocês estão falando tanto de pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. E aquele que comer deste pão viverá eternamente. Olha que maravilha. Então Jesus usa o eu sou para se revelar o pão da vida, que é o alimento espiritual. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. E aquele que comer deste pão jamais terá fome. E ele usa várias outras vezes, né? Principalmente de acordo com a circunstância que está acontecendo. Quando ele esteve lá com a Marta e a Maria,
que o Lázaro, né, estava em estado supostamente morto, né, mas ele estava em estado de letargia, e as irmãs ficaram muito aflitas. Senhor, o Senhor demorou, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor teria curado Lázaro. E agora só a ressurreição. E Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele usa a palavra, ele é a ressurreição e a vida. Em outra ocasião ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele falou na última ceia. Depois da última ceia, eles foram para o Monte das Oliveiras. E ele falou mais uma vez, eu sou. Eu sou a videira, a planta da uva, né? Eu sou a videira. E o meu pai é o agricultor. Então vejam que nós conseguimos, graças aos ensinamentos da doutrina espírita, hoje a gente pode compreender o sentido das palavras de Jesus quando ele afirma eu sou, porque ele pode complementar com o que ele quiser, porque ele é tudo isso. Ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A pessoa vai atravessar um rio com barco, eu sou o barco, ele é tudo, né? Jesus representa tudo para nós, na nossa vida. Por isso ele tem autoridade para poder falar o eu sou e parar a frase aí. A gente completa com o que precisar. Mas ele não estava afirmando, se autoproclamando Deus. Ele estava nos ensinando que ele vive em plena sintonia e obediência a Deus, como se fosse um. Eu e o Pai somos um. E um dia nós chegaremos a esse estágio aí. Precisamos caminhar para esse caminho. Então esse é o sentido do eu sou. Vamos analisar agora a primeira frase, o caminho. Quando Jesus falou essa frase, né, como nós acabamos de recordar, ele falou para um público reservado, só tinha os 11 apóstolos ali. Não falou para um público abertamente. Porém, os apóstolos difundiram isso amplamente. Isso foi tão difundido que Jesus é o caminho, que os cristãos, nos primeiros tempos, não eram chamados de cristãos, eram chamados de caminheiros ou pessoas do caminho. Como Jesus falou, eu sou o caminho, então quem segue Jesus são as pessoas do caminho. Então nós temos essa confirmação no próprio livro Atos dos Apóstolos, né? Que é um livro escrito por Lucas. Depois dos 4 evangelhos tem o Ato dos Apóstolos. E o Lucas, no capítulo 9 do Ato dos Apóstolos, ele relata que o Saulo de Tarso, né? Que vai se tornar o Paulo de Tarso depois, logo no início, quando começou aquele movimento dos cristãos, ele querendo proteger o profeta Moisés, por amor a Moisés, ele começou a atacar os cristãos. E ele pediu uma autorização ao chefe da sinagoga para viajar a uma outra cidade, para sair de Jerusalém e ir até Damasco, que é uma cidade que existe, né? Hoje, a capital da Síria, para ir lá e trazer presos todos os homens e mulheres pertencentes ao caminho. Está lá escrito no Atos dos Apóstolos. Então ele não falou, eu vou lá prender os homens e mulheres cristãs. Então os cristãos eram chamados de pessoas do caminho. No livro... Opa, fugiu o nome aqui. Tá. Paulo Estevão, obrigado. Olha que sintonia boa aí, obrigado. No livro Paulo Estevão, o Espírito Emmanuel relata da primeira página à última página, sempre fala dos cristãos se referindo às pessoas do caminho. No capítulo 3 do livro Paulo Estevão, que tem o título Jerusalém, ali ele revela mais detalhes, que as pessoas eram chamadas homens do caminho, amigos do caminho, apóstolos do caminho, e ali ele revela que alguns amigos do caminho doaram uma casa para o Pedro, para que ele constituísse um local para acolher os sofredores, os doentes. E o Pedro colocou o nome dessa casa de Casa do Caminho. Agora a gente entende por quê. Então é casa dos cristãos. Alguns intérpretes dizem que esse nome Casa do Caminho é porque essa casa fica no caminho de Jerusalém para Jope, que de fato fica. Mas a origem do nome não é que ele está no caminho de Jerusalém para
Jope, porque ele é a casa dos cristãos. E o próprio Lucas vai depois propor para o Paulo de Tarso, e o Paulo concorda e leva isso lá para o Pedro, o Tiago e o João, fala, olha, se nós somos seguidores do Cristo, por que a gente não se designa de cristãos? Porque caminhos, as pessoas podem falar, não, mas existem muitos caminhos. E aí todos eles concordaram, falaram, não, realmente você tem razão. E aí então passaram a se autodesignar de cristãos e que continua até hoje. Nós somos cristãos graças ao Lucas, senão nós seríamos as pessoas do caminho. E também é um nome lindo, né? Mas no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada do Chico Xavier, na lição 176, o Emmanuel vai analisar essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele analisa somente a palavra caminho, e ele vai nos trazer um sentido espiritual para essa palavra. Ele diz, aqueles que pretendem, que desejam estar sob a tutela do Cristo, caminhando com ele, deve fazer duas coisas. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu sou cristão, mas para o Emmanuel, para que a gente se autodenomine cristão, se a gente está vivendo o cristianismo, nós temos que praticar essas duas atividades. A primeira, aprender sempre. Graças a Deus, nós espíritas, em geral, estudamos muito. Hoje a gente está aqui estudando, né? Depois tem os grupos de estudo, as leituras que a gente faz em casa, os grupos de estudo no centro espírita. Nós temos que estar sempre aprendendo. Um cristão tem que estar sempre estudando, se instruindo. E a segunda, o Moisés tinha ensinado num dos 10 mandamentos a guardar o sábado para a santificação, né? Reservar pelo menos um dia para a vida espiritual, para praticar a caridade. Nessa mensagem do Emmanuel, que já se passaram os anos todos do Moisés até Jesus, o Emmanuel diz agora com o Espiritismo, né? A segunda prática é servir. A semana tem quantos dias? Servir diariamente. O cristão tem que servir diariamente, não é um dia na semana. Antes eu achava, não, eu estou indo um dia lá no Cantinho da Fé, que é uma instituição que eu participo, aqui na Angolândia, estou fazendo meu papel espiritual religioso. Servir diariamente. Nós temos que praticar a caridade todos os dias. Aquele que quer estar sob a tutela de Jesus, caminhando com Jesus, tem que aprender sempre e servir diariamente, praticar a caridade todos os dias. Por isso que Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, elegeu como uma expressão máxima do espiritismo: fora da caridade não há salvação, não tem solução. Existem muitas receitas, caminhos da felicidade. Tem muitos livros maravilhosos de autoajuda, são bons mesmo, mas o que realmente resolve é praticar a caridade. Praticando a caridade, o que mais gera felicidade, o que mais gera bem-estar. E não é para o futuro, vou fazer o bem para o próximo, e no futuro eu vou para o céu, no futuro eu vou ter recompensa. A recompensa ela é imediata. Quando você vê uma pessoa que estava triste, e você conversou com ela e daqui um pouco ela está sorrindo, não tem uma recompensa maior do que essa. E essa é uma grande caridade. Quando você leva uma palavra de esperança, de consolo, quando você vê uma pessoa com fome e oferece a ela um alimento e ela sorri, precisa de recompensa maior do que essa? E a pessoa agradece, a gente pede para agradecer a Deus. Quando você perdoa uma pessoa que te ofendeu, o perdão é uma expressão extraordinária da caridade. Servir diariamente. Quando você perdoa alguém que a pessoa fala, nossa senhora, eu estava sofrendo tanto com essa situação que a gente estava vivendo, esse perdão seu parece que tirou dos meus ombros um peso enorme. Estamos servindo diariamente. Então existem muitas formas de servir, para além de servir com bens materiais, servir doando de si ao outro. Aquele que toca uma música e alegra os outros, está servindo ao próximo. Então, essa é a orientação do Espírito Emmanuel sobre o caminho. Aquele que se propõe estar sob a tutela do Cristo, caminhando com Jesus, tem que aprender sempre e servir
diariamente. Então, por isso que o Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele recomenda todos os dias, ó, de novo, diariamente, todos os dias, no final do dia, depois que a gente chega em casa, já tomou banho, está preparando para ir dormir, senta um pouquinho ali reservadamente e passa em revista tudo que você fez durante o dia. E vê se a gente praticou aquela caridade. Que caridade que eu fiz hoje? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Não é servir diariamente, né, Raquel? Que caridade que eu fiz hoje? Se a gente começar a lembrar, e vai lembrando de manhã, lembra na hora do almoço, à tarde, fala, meu Deus do céu, passei o dia em branco, não fiz nada hoje por ninguém. Ainda tem uma salvação. Antes de dormir, que jeito que eu posso fazer uma caridade já nos últimos minutos do dia? E isso é uma oração. Só que é uma oração um pouco diferente. Não é tanto aquela oração que a gente pede por nós, por nossa família só. Vamos orar pelos outros. Orar por toda a humanidade. Orar pelos países que estão em guerra, sofrendo, né? Orar pelas pessoas que estão vivendo momentos de experiências dolorosas. Orar pelos enfermos. É uma caridade. Essa energia se irradia. Então sempre é possível a gente fazer uma caridade todos os dias. É um desafio para nós, viu, gente? O Emmanuel colocou, praticar a caridade diariamente. Não é mais uma vez por semana, como era na época do Moisés. Agora é todos os dias. Então, esse é o caminho. Vamos analisar agora a verdade. Existe uma verdade pura e absoluta? Eu já vi várias pessoas falando, não, a verdade ela é sempre relativa, ela depende do contexto. Porém, nesse mesmo livro, Vinha de Luz, no capítulo 175, tem hora que eu confundo, 176 e 75, são os dois um do lado do outro. É o 175. Tem o título, A Vida. Desculpa, a Verdade. E ali o Emmanuel vai nos dizer, sabe o que é a verdade pura e absoluta? Jesus. Então existe a verdade. E é Jesus. E toda a verdade está no Evangelho que Jesus trouxe para nós. Por isso, gente, que nós precisamos estudar muito o Evangelho. Muito. Ler e reler, estudar, conversar, participar de grupos de estudo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas esse assunto eu já vi. Né? Se surgir, às vezes, um outro tema que vai surgir agora, né? Vai tratar um assunto semelhante, vamos aproveitar, porque a gente vai se aprofundando na verdade. Cada vez que a gente estuda uma passagem do Evangelho, a gente vai se aprofundando na percepção da verdade. Então hoje todos nós já temos uma noção da verdade, que é um conhecimento do Evangelho. Mas essa verdade ela está plenamente revelada ali, ela é pura. E nós temos uma passagem maravilhosa que confirma esse ensinamento do Emmanuel, que é uma cena que todos nós já vimos em filmes, né, já ouvimos, lemos no Evangelho. Quando Jesus foi preso, naquela quinta-feira à noite, e ele foi, agora foi na sexta, ele foi levado a Pilatos, na sexta-feira, no dia seguinte. E o Pilatos começa a fazer uma entrevista com Jesus. Vós sois rei? E Jesus diz, tu que dizes que eu sou rei. Olha o que Jesus vai dizer agora, gente. Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, escuta a minha voz. Não é lindo isso? Para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Então Jesus é o testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Aí o Pilatos ouviu Jesus falar isso e falou assim, que é a verdade então? Aconteceu isso que aconteceu agora. Silêncio. Jesus não respondeu. O Pilatos estava olhando para a verdade e pergunta para ele, que é a verdade? E Jesus, como dizendo, se você não está enxergando, o que eu posso fazer? Silêncio. Então, às vezes, a verdade está na nossa frente e a gente não enxerga. Por isso que Jesus repetiu algumas vezes
Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Graças a Deus, a doutrina espírita veio nos ajudar a abrir nossos olhos e destampar nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir esses ensinamentos e eles passarem a fazer sentido para a gente, nos interessarmos por ele. Não só para concordar ou compreender, agora eu já sei como é que foi. Não só para isso, mas para que isso passe a fazer parte da nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é essa, Jesus é a verdade. Ele mesmo proclamou que ele é a verdade. E o Emmanuel confirma que existe uma verdade pura, que é o Jesus. Então, à medida que a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai se aprofundando no conhecimento da verdade. Está tudo ali já escrito. Só que a gente só consegue alcançar uma parte da verdade. E sobre a vida? Sobre a vida, nós vamos recorrer ao... Assim, antes de falar sobre a vida, veja que interessante, né? Quando Jesus falou que ele é o caminho, ele falou em resposta a uma pergunta de quem? Do Tomé, né? Tomé falou, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente pode conhecer o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho. E quando ele diz que ele é a verdade, ele também está num diálogo agora com quem? Com Pilatos. Veja que Jesus aproveita os diálogos para fazer revelações extraordinárias. Uma lá no ambiente sagrado da última ceia. Mas no momento de ele ser preso, está sendo levado para ser morto. Ele faz essa revelação para o Pilatos e para todos nós, para toda a humanidade. Eu sou a verdade. Eu vim para revelar ao mundo e dar testemunho da verdade. E o Pilatos ainda pergunta, que é a verdade? A gente não pode criticar o Pilatos, porque às vezes nós também não estamos enxergando que essa verdade está na nossa frente. Por isso que é importante aprender sempre, estudar, trazer Jesus para dentro de nós. Aí nós vamos estar enxergando a dimensão do ensinamento de Jesus. Então, finalmente, a última palavra, a vida. Qual o sentido quando Jesus fala, eu sou a vida? É no sentido de estar encarnado ou desencarnado? Nós vamos ver que não. O Paulo de Tarso escreveu uma carta, escreveu dezenas de cartas, né? E uma delas foi aos Efésios. Eu não vou lembrar qual o capítulo, se alguém lembrar, me ajude aí. Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Olha que frase. Ele escreveu para os cristãos que moravam na cidade de Éfeso, que hoje fica na Turquia, né? Então ele está escrevendo para os encarnados, é uma carta escrita, mandou para os encarnados dos cristãos lá, e escreveu para eles. Imagina os cristãos em Éfeso recebendo essa carta, né? Desperta, ó tu que dormes. Mas eu estou dormindo? Levanta-te dentre os mortos. Mas eu estou morto? Para o Paulo eles estavam mortos, estavam dormindo, e o Cristo te iluminará. O que quis Paulo de Tarso dizer com essas palavras? Em que sentido que a pessoa estava dormindo? O que estava dormindo nas pessoas, já que elas estavam encarnadas? O que estava dormindo, estava adormecido nelas? As suas? Isto, obrigado. Suas consciências. A própria psicologia usa essa denominação atualmente. Consciências adormecidas. Consciência do sono. A pessoa não acordou ainda, está dormindo. Quando uma pessoa vive uma experiência de extremo egoísmo, só pensa em si, só cuida dos seus interesses, não olha para a dor do outro, do ponto de vista espiritual, ela está dormindo. Mas o Paulo usou duas palavras no mesmo sentido. Ou ela está dormindo, ou ela está morta. Uma palavra mais forte ainda, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Você está morto. Gente, mas que palavra pesada, né? Mas é a realidade. Do ponto de vista espiritual, se a gente não serve diariamente, se a gente não procura fazer alguma coisa pelos outros, é como se a gente estivesse morto espiritualmente. Não está vivendo os ensinamentos do Cristo. Nós não estamos enxergando que Ele é a verdade pura. Então, o remédio para estarmos vivos é praticar a caridade, é fazer o bem ao próximo.
em todas as expressões possíveis. Fazermos o bem é como a gente está vivo. Então ele estava chamando a atenção dos cristãos de Éfeso, que eles estavam ali estudando, discutindo muito, o que quer dizer isso, o ensinamento de Jesus, mas não estavam fazendo o quê? Colocando em prática. Estava só intelectualmente ali. Estavam mortos. Aí ele diz, desperta, acorda. Eu acho essa frase tão incrível, porque eu ouço ela para mim. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. O que vai acontecer? O Cristo te iluminará. Olha que maravilha, né, gente? Então é nesse sentido que todos nós estamos sendo chamados para a vida, porque para estarmos vivos é quando a gente está enxergando a dor do outro. Quantas vezes a gente senta do lado de uma pessoa que está sofrendo, às vezes olha para ela e não percebe, que o nosso olhar está distante, a gente está com a nossa mente num outro lugar, a gente não está vivo, não está presente naquele lugar. Quem está vivo, as mães, né, aqui eu tenho muitas mulheres aqui, as mães, elas têm um olhar de amor tão profundo que elas colocam os olhos no filho, ela já sabe o que está acontecendo. Quantas vezes a gente não viu isso, a mãe falar, meu filho, está tudo bem? E o filho, tá, mãe, está tudo bem. Aí a mãe, meu filho, está tudo bem mesmo? Aí o filho, meu filho, como é que estão as coisas? Eu falei, tá bom, mamãe, eu estou com um problema. É que ela vê, ela olha, tem um olhar de amor. Esse olhar que a gente precisa aprender a olhar com interesse para as pessoas, por nossos familiares, por nossos amigos. Porque às vezes tem alguém do nosso lado sofrendo e ele se sente invisível, ninguém está vendo a dor dele. Porque nós estamos dormindo, tão preocupados com os nossos interesses. Claro que é justo, a gente tem nossos interesses. Temos que cuidar, né? Nós temos os boletos para pagar no final do mês. Mas a vida não pode se resumir a isso. Senão, do ponto de vista espiritual, a gente vai estar passando em branco a nossa existência. O que conta no balanço da nossa jornada moral é o bem que a gente conseguiu fazer ao próximo. Aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, aos vizinhos, aos amigos do centro espírita, aquelas pessoas que a gente conhece na sociedade. O que a gente conseguiu levar de alegria, de esperança, de consolo, de amizade, esse é o que conta no balanço da nossa jornada moral. Então é isso, meus irmãos. Essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus pronunciou essa frase na última ceia com os apóstolos. No último momento, Judas não estava mais. E ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Se não houvesse, eu vos diria. Vou para preparar-vos o lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei para levá-los comigo, para que onde eu esteja, vós também estejais. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E o Tomé, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode conhecer o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, assim, o eu sou, como nós recordamos, está no livro Êxodo da Bíblia, no capítulo 3, é a denominação de Deus. É um dos nomes que se dá a Deus. Por isso que não se pode utilizar na religião judaica, é uma heresia a pessoa falar eu sou. Jesus utilizou essa frase algumas vezes, referindo-se a si mesmo, mas ele tinha autoridade para isso, e ele não estava querendo dizer que ele era Deus. Ele queria dizer que ele vivia em plena sintonia com Deus. O caminho é a designação que se deu aos cristãos do primeiro tempo. Eram chamados amigos do caminho, seguidores do caminho, apóstolos do caminho. O Pedro recebeu uma doação de uma casa dos amigos do caminho e ele chamou de Casa do Caminho, é a casa dos cristãos. E depois, seguindo a recomendação do Lucas, os cristãos passaram a ser chamados de cristãos, conforme é até hoje. Eu sou o caminho, a verdade. O Emmanuel ensina no livro Vinha de Luz, assim, ainda o caminho. O Emmanuel ensina, aquele que quer estar sob a tutela do Cristo, caminhando com Jesus, tem que aprender sempre e servir diariamente. A verdade. O Emmanuel ensina que Jesus é a verdade pura. E o próprio Jesus afirmou isso no seu diálogo com Pilatos. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz.
E o Pilatos, que não tinha ainda olhos de ver, pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? E Jesus faz o silêncio. Você não está vendo, né? E finalmente, a vida, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Estarmos vivos é estarmos fazendo o bem, amando o próximo, praticando a caridade. E assim nós concluímos a nossa reflexão. Agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas participações que foram muito boas, e nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.